entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, cantamos firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar nas tropas e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar nas tropas e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar nas tropas e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero convidar a amada igreja para a leitura que faremos no segundo capítulo do Evangelho segundo João, as bodas de Caná, um texto já bem familiar de todos nós, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Todos encontraram? Amém. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. A ênfase do Evangelho de João é diferenciada dos 3 demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, pela natureza sinótica deles. Eles são evangelhos que tratam de uma visão panorâmica, de uma biografia teológica. O gênero literário usado pelos evangelistas pode ser enquadrada nesse gênero de biografia teológica, ou seja, uma narrativa de herói, tanto quanto as façanhas de Hércules na mitologia grega, as façanhas de Perseu e as literaturas clássicas, onde há um protagonista, e óbvio que por ser protagonista, ele é o grande referente daquela trama, daquela história, daquele enredo. E os evangelhos foram escritos, João mesmo, este pescador, irmão de Tiago, que mais tarde foi executado por Herodes, após sua conversão, por volta do ano 42, ele foi morto à espada. Eram 2 irmãos que eram praticamente sócios, né? E Deus os fez pescadores de homens. João é um deles. O seu irmão Tiago, também antes de ser executado pelo rei Herodes Agripa, também foi um pescador de almas. E Pedro e André, igualmente, outros 2 irmãos, também militavam ali nessa área da indústria da pesca, né? Sabemos pelos relatos históricos que não havia geladeira na época, óbvio, isso é uma modernidade, né? Algo do nosso tempo. Então eles tinham que eviscerar os peixes e salgá-los para preservá-los e ter um preço melhor no mercado, e vendiam boa parte fresco, né, in natura. E pagava-se muito imposto aos opressores romanos. O Império Romano exigia impostos absurdos, né? Tanto quanto aqui no Brasil também. Nós trabalhamos até o mês de maio, junho, para sustentar as prefeituras, os estados e o governo federal. De junho em diante, nós trabalhamos para nós mesmos. Não era diferente naquele tempo. Aqueles que têm esperança nesse ou naquele político vão terminar frustrados, porque nenhum projeto de nenhum matiz ideológico vai trazer a prosperidade, a bênção e a justiça social na sociedade humana. A história do mundo, diz um grande historiador, é o juízo do mundo, porque os governos se repetem, as injustiças estão aí há milhares de anos.
os opressores sempre se prevalecendo sobre os fracos, sobre aqueles que não têm condições de se defender. E o Evangelho é esse poder revolucionário. O Evangelho é um instrumento para que o reino de Deus seja instaurado sobre a face da terra. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele foi logo dizendo, arrependei-vos, porque perto está o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. A palavra usada pelo evangelista na língua original significa de algo que está vindo ao encontro do povo. Não é o povo que está buscando a Deus, mas chegou a plenitude dos tempos, como disseram os anjos na noite abençoada em que Jesus nasceu. Hoje vos nasceu em Belém o Rei dos Judeus. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou seja, Deus está deixando a sua glória e por amor se tornando um de nós, para buscar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel em cumprimento aos antigos profetas. E depois ele também olhará para as demais nações, porque ele disse pelos mesmos profetas que ele não é o Deus apenas de Israel, mas que é agradável àquele que em qualquer nação busca esse Deus verdadeiro, com integridade de coração, com amor, com sede, pessoas que aspirem comunhão, que desejem a presença de Deus em seus corações, em suas vidas, em suas famílias, estejam onde estiverem, elas serão alcançadas pelo divino pastor, aquele que desceu dos céus para formar um grande povo e depois transferir esse povo para a glória de Deus, como ele disse aqui nesse Evangelho de João, para que onde eu estiver, estejam eles também. Poucas horas antes da cruz, ele, consolando o coração dos seus queridos discípulos, ele disse, olha, não se entristeçam os seus corações, não se turbem as vossas almas, não sintam angústia nem pavor, porque eu vim para esta hora, eu não deixarei vocês órfãos. Na verdade, eu vou ser executado como os profetas previram. Isso faz parte do grande plano de Deus para redimir todos aqueles que o Pai me deu antes da fundação do mundo. Eu não perderei um sequer deles. Eu os chamarei a mim, eu os trarei a mim. Eu chamarei com cordas de amor, e eu os atrairei com cordões de misericórdia. Então, não fomos nós que o procuramos. Se a nossa salvação dependesse da nossa inquirição espiritual, do nosso zelo, da nossa busca por esse Deus, nós morreríamos em nossos pecados, sem nenhuma dúvida. Mas aprouve a Deus que a iniciativa fosse não horizontal, não partisse do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Salmo 100, verso 3. Foi o Senhor que nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho. Foi o Senhor que fez isso. E aqui no Evangelho de João, ainda poucas horas antes da sua morte e paixão, Jesus vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Vou repetir, você não entendeu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vocês vão e produzam fruto. Toda vara que estiver arraigada, ligada ao tronco, que sou eu, a verdadeira videira, esse dá muito fruto.
Então, a providência é divina. Antes dos tempos eternos, nós fomos agraciados. E dentro de um determinado ponto da história, Deus nos chamou. Como diz Paulo em Efésios 2, 1-3, estando nós mortos em delitos e pecados. Morto aceita Jesus? Morto se arrepende de seus pecados? Morto procura uma igreja para reconciliar-se com Deus? Não. Foi nesse estado de morte que Ele nos achou. Aleluias! Spurgeon tem um sermão maravilhoso que ele diz que há um Deus chamado Midas, não é Midas, é um outro, é um Deus músico, é uma divindade música lá do Olimpo, e diz que quando ele tocava a sua harpa lá no Olimpo, os demais deuses paravam para ouvir aquela bela melodia. E Spurgeon, com a genialidade que Deus lhe deu, ele diz que Jesus é como esse personagem, Orfeu. Jesus é o Orfeu celestial. Quando ele toca a lira da sua graça, os pecadores vêm a eles arrependidos. A sua graça seduz. A sua voz é repassada de amor e de misericórdia. Aqueles que, como eu e você, não tínhamos esperança no mundo, quando Ele chama, então Ele nos dá uma nova vida, um novo coração, um novo nome no livro da vida, escrito não com tinta, mas com seu próprio sangue. O nosso nome foi escrito com sangue. O preço do nosso resgate foi altíssimo. O autor de Provérbios, ele vai dizer que o preço da redenção é alto demais. Paulo vai dizer que Deus, sabendo que a nossa dívida era impagável, Colossenses 2, ele diz que o Senhor tomou a nossa dívida e cravou ela lá na cruz. Ele zerou a dívida dos pecados passados, e que multidão de pecados eu cometi contra o meu Deus. Os pecados passados, todos perdoados. Os pecados de hoje, todos perdoados. Os pecados de amanhã, Samuel, perdoados. Os pecados de aqui 10 anos, todos perdoados. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Oh, que preço foi pago para que essa reunião acontecesse hoje à noite, pastor Sérgio. Oh, que preço alto foi pago para que os meus olhos fossem abertos, para que as escamas caíssem, para que o meu coração duro, empedrado, fosse amolecido como cera e pudesse se derramar e confessar o seu nome. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o seu nome, esse será salvo. Eu espero que alguns invoquem esse nome nessa noite. Esse evangelho é maravilhoso. Ele tem encontros inesquecíveis e maravilhosos. Esse é o primeiro sinal. Ele veio operando sinais para quê? Ele precisava apresentar suas credenciais. Quem era esse Yeshua ben Yosef? Quem é esse Jesus, filho de José e de Miriam, Maria no hebraico? Quem é esse? Mas alguém conhecia Jesus.
E diz que esse enlace foi um enlace abençoado. Nunca mais houve, irmão José, um casamento tão abençoado em Caná como esse aqui. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja essa noite é o quanto sentimos necessidade de Jesus. O quanto ele é relevante na minha vida por inteiro. O quanto ele manda na minha profissão. O quanto ele manda na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos. O quanto ele manda na minha relação com os colegas de trabalho. O quanto ele é senhor da minha vida acadêmica, no meu estudo. O quanto ele é senhor na minha vida como um todo. Ou talvez possa acontecer a tragédia de alguns de nós só experienciarem Deus domingo. De segunda a sábado é a minha vidinha, e no domingo eu vou provar Deus, porque domingo é dia de Deus. É uma cultura até meio romanista, que a gente importa lá de onde a maioria de nós veio, né? Domingo é dia da missa evangélica. Eu vou para a missa evangélica, eu vou sentar, eu vou consumir um sermão, a bela música, os louvores, e volto para casa. No outro domingo eu venho consumir Deus. Deus te quer por inteiro. Deus quer você 24 horas por dia. O Espírito de Deus que em você habita tem zelo. Algumas Bíblias nossas vão dizer ciúme, mas ciúme é algo doente e passional. Eu prefiro a palavra zelo. O Espírito que em nós habita tem zelo. Ele não nos reparte com esse mundo vil, irmanice. Deus não aceita que nós tenhamos pactos com os filhos deste mundo. Paulo diz que concórdia há entre trevas e luz, entre Cristo e Satanás. Não é possível acordo. Como é que eu posso andar com um povo que odeia o meu Senhor? Como é que eu posso andar com aqueles que gritavam, crucifica, crucifica, crucifica? Tiago vai dizer, você é amigo do mundo? Você está assim com os mundanos que odeiam Deus? Você é um adúltero. Você tem traído a aliança de Deus. Arrependa-se. Volte para Jesus, porque você é apenas um membro de igreja. O Espírito que em nós habita tem ciúme. Houve um casamento em Caná, verso 1. Quem é que estava lá? Hoje é dia das mães, a mãe de Jesus. Como disse Isabel, quando recebeu a visita de Maria, quem sou eu para que a bendita do Senhor venha me visitar aqui em Hebrom, uma cidade de sacerdotes? Quando você bateu na porta, a criança não para de se alegrar no meu útero. O priminho dele, o João Batista, está se alegrando. Já é de 6 meses esse bebê. Ele não para de se alegrar no Salvador dele. E eu me alegro porque a mãe do meu Salvador veio me visitar. Você veio aqui encontrar Jesus? Você veio aqui encontrar Jesus? Qual o tamanho da tua sede? Qual o tamanho da tua angústia, da tua dor? O que é que está te incomodando? Traga para Ele. Porque aquele casal que estava se dando em casamento estava com um problema seríssimo de suprimento na sua festa. Maria estava ali. Aleluias. Aquele casal foi abençoado, irmãos, porque eles convidaram não apenas a mãe do Salvador, mas o Salvador também.
Quanto tempo você não convida Jesus para sentar-se à mesa da sua casa, na hora das refeições? Os judeus, quando comemoram o Pêssar, tem lá o cálice de Elias. Ninguém senta naquela cadeira, a cabeceira da mesa fica vazia. É o cálice do Messias, o Seder, e o Seder de Elias. Está lá reservado, isso aí ninguém toca. É o cálice do profeta e é o cálice de Jesus, do Messias, ele vai chegar. Nós estamos esperando a cada ano. E no ano novo, Rosh Hashanah, judaico, que cai normalmente finzinho de setembro, início de outubro, um judeu diz para o outro: o ano que vem em Jerusalém. Assim como Deus está reunindo um povo entre os gentios, fora do ambiente judaico, Deus também tem um plano para o seu próprio povo, e Deus cumprirá esse plano no tempo certo, e é por isso que os judeus de todo o mundo estão retornando a Israel. Foi nos anos 90, eu me lembro, um domingo à tarde eu estava abatido, tinha um programa na Gazeta, era um programa judaico, e eu assistia, e ali estava acontecendo a Operação Salomão. Os aviões de Israel estavam indo buscar os descendentes de Salomão com a rainha de Sabá lá na Etiópia. E eu me lembrei do profeta que disse: quem são estes que voam do ocidente, trazendo os teus filhos de volta? E eu falei: Jesus não tardará em voltar, porque ele está trazendo o seu povo do Oriente e do Ocidente e de todas as nações, porque será na terra de Israel que no final da grande prova chamada tribulação, 7 anos de horrores sobre a face da terra, os judeus no final daquele período verão o seu Messias descendo do céu com grande esplendor e glória. Seus pés repousarão ali no Monte das Oliveiras, donde ele ascendeu aos céus. E naquele momento haverá um terremoto, e as águas subterrâneas que jazem ali no subsolo, elas irão uma parte para o mar Mediterrâneo e outra parte para o mar Morto. E o profeta Ezequiel nos diz que o mar que hoje é morto, pessoas que não sabem nadar como eu, não tem problema nenhum ali. É só deitar e flutuar, não afunda. 30% de sal. E haverá pescadores lá, porque Deus trará a sua bênção sobre toda a terra. Não haverá mais democracia, não haverá mais governos falidos e corrompidos. Jesus governará com grande poder e glória. E a justiça social que todos estes que aí estão, estiveram e hão de estar, prometeram e jamais cumprirão, ele trará sobre a face da terra a paz e a prosperidade. A criança vai brincar com a cascavel na sala, uma urutu. Mamãe, posso ficar como meu bichinho, meu petzinho? Pode, minha filhinha. Só cuida dele direitinho. Não se fará dano em todo o meu santo monte. O leão comerá palha com boi. A ursa pastará com a ovelha. Eu vou ter escorpião no meu aquário ali, deixa ele rodar no sofá. Quer assistir o programinha comigo? Tal? Porque Deus removerá a maldição da face da terra. O pecador miserável, desgraçado, ruim, possessão, gadareno, vai morrer com 300, 400 anos. O homem viverá 900, 950, 800 anos. A idade das árvores, diz o profeta Zacarias. Irmão, se você for lá a Jerusalém, tem oliveira lá que viu a agonia de Jesus quando ele morreu na cruz. Quando ele orou por você há 2000 anos atrás, na noite que foi traído, está lá até hoje. 2000 anos. O homem voltará a viver a idade das árvores. Que utopia maravilhosa. O reino virá. É por isso que hoje nós oramos o Pai Nosso. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, na terra e nos céus. Verso 2, então, o primeiro ponto é esse. Precisamos convidar Jesus. Porque a irmã Cila, por exemplo, vai passar por uma cirurgia, existe risco. Nós precisamos convidar Jesus. Nós estamos empregados hoje, amanhã podemos não estar. E se você tiver mais de 50, você sabe o que isso significa. Precisamos de Jesus. Ao sair daqui tem a bala perdida, tem o homem maligno, tem o criminoso. Nossas cidades estão repletas de malfeitores, de gente maligna, perversa. Nossas crianças estão na alça de mira de pedófilos e de pervertidos da pior espécie. Alguns dentro da nossa própria família. E por isso, nós temos que convidar Jesus para tomar conta da nossa família. Porque nós não damos conta. A câmera, o segurança particular, o condomínio, não sei o quê. Veja os presidentes, por exemplo, mais segurança do que eles. O Reagan foi baleado. Olha o Papa, mais segurança do que ele, foi baleado, João Paulo II. E assim por diante. Nós precisamos de Jesus. Chama Ele para a tua experiência. Convida Jesus para a tua casa. Os meus filhos, convida Jesus para tomar conta dos teus filhos. Mas meu filho ele desencaminhou. Convida Jesus. A minha esposa não quer vir mais para a igreja. Convida Jesus. O meu marido deu de ficar macho agora, quer me bater. Convida Jesus. Eu conheço uma vizinha minha que ela mais vive de joelho do que anda. Mulher de oração. E o marido começou a querer ficar valente e ela diz, eu vou orar, hein? Ele falou, não, eu vou endireitar. Eu vou endireitar rapidinho. Ele falou, eu vou orar. Uma igreja que eu vim ajudando aqui, infelizmente, ando muito cansado, irmãos. Não tenho ido mais, infelizmente, com dor no coração. O vizinho começou a dar trabalho. E o irmão lá, um amigo, o que é o mecânico, onde eu costumo consertar o carro, ele, na sua oração, na sua simplicidade, dizia assim, toma providência com o vizinho da direita. Era justamente o problemático. E ele não ouviu a oração, irmãos, endireitou. Ficou morrendo de medo, apavorou e disse, quando esse povo ora, quando esse povo convida Jesus, eu vou afinar para o meu próprio bem, porque eu não quero morrer tão cedo. Aliás, foi Daniel Berg que conta na história do seu livro, o apóstolo da Assembleia de Deus. Uma senhora em Belém do Pará disse, enquanto eu não fechar essa igreja, eu não descanso. E Jesus disse para o Daniel Berg lá na oração, meu servo, pode ficar tranquilo, que a parada agora é comigo. Deus mandou só lá uma urutuzinha, lá, deu só uma picadinha. Acabou, a valentona não deu mais trabalho. Então esse é o Deus em quem eu creio. Esse é o Jesus que esteve nas bodas de Caná. Quando eu orava e servia a Deus morto, feito pela mão do homem, não acontecia nada. Mas nós servimos hoje a um Deus vivo. O teu Deus é vivo. Ninguém precisou levar Jesus lá em Caná, ele foi com as pernas dele, é um Deus vivo. Jesus também foi convidado, coisa boa. Quando Jesus é convidado, nós podemos ter certeza de que seremos bem-sucedidos. Até porque, irmãos, nós não controlamos nada, né? Às vezes nem o cachorro respeita a gente. Vem cá! O bicho baixa o Zé Mulambo da pirraça no miserável.
Eu vejo lá os vizinhos. O cachorro olha para ele. Em vez da gente botar o cachorro na roda, é o cachorro que bota o dono na roda. Irmãos, as coisas hoje estão invertidas, né? Tem aí até um apresentador de TV que diz que no Brasil é o rabo que abana o cachorro. Aqui é tudo o contrário. E eu me divirto e digo, rapaz, não é fácil, né? Eu tive um desses aí que deixou muita saudade, né? Aldenir tomou muito tombo dele. Ele vinha e derrubava, era no meio da rua. Minha senhora, eu estou te recebendo com grande alegria. Puf, Aldenir ia para o chão. O bicho era pesado, gordo, ração da boa, né? Verso 4. Mas Jesus lhe disse, aliás, 3. Tendo acabado o vinho. Segundo ponto, para a gente meditar. E quando a angústia chega? E quando a morte bate no meu lar? E quando nós perdemos alguém a quem amamos, alguém muito querido? E quando não há mais esperança para a nossa situação? Exemplificando, alguém que foi executado, foi vítima de um golpe, o oficial de justiça chega, fala, está aqui o caminhão, bota a tua mudança, essa casa não é mais sua. O que você faria? Os irmãos hebreus, a carta aos hebreus, ela retrata uma situação como essa. O governo de Israel chegou e disse, você é cristão? Sim, eu sigo Yeshua. Vaza, a casa é de Israel. Você não tem mais nada aqui. Ou é isso, ou o paredão para ser apedrejado. O que você prefere, a morte ou ser morador de rua? E o autor aos hebreus diz que aqueles irmãos suportaram com alegria a perda da casa, a perda do seu comércio, né? Imagine alguém tomando a perua do pastor Sérgio Avan. Isso aqui é do governo agora, porque você é cristão. É isso. É isso que estava acontecendo. Eles permaneceram fiéis. Quando vem a luta, nós não podemos desesperar. No dia da angústia, nós temos que dar um bom testemunho da verdade. Algumas colegas do banco me disseram em 2005, quando perdi meu pai e minha mãe em 17 dias, como é que você está em pé e trabalhando, sorrindo, como se nada tivesse acontecendo? Eu disse, você sabe quem eu tenho na minha vida. Eu não tive apoio humano nenhum. Mas Jesus estava lá. Ele sempre foi convidado. Faltam os amigos, a dor é grande, você sente um vazio. Mas Jesus está conosco. Lembram da tempestade lá no Mar da Galileia? Jesus está dormindo e a água escorrendo no cabelo dele. Como é que alguém dorme debaixo de chuva? Cansado, ele era um homem. Jesus estava esgotado, literalmente. Ondas de 3, 4 metros, acontece hoje também. Desce aquelas massas de ar frio lá do Monte Hermon, choca com ar quente lá do mar, é uma depressão muito grande, um lugar baixo. E aí o resultado, ar quente com ar frio, vocês sabem o que acontece, né? Meio oeste americano que o diga, de maio a novembro, a temporada dos tornados e furacões. As pessoas já constroem ali até um bunker embaixo da casa. Soou a sirene da prefeitura, baixa o tatu em todo mundo, se esconde debaixo da terra. O funil desce, pega a casa e esfarela a casa. Pega uma carreta aí de tonelada, joga quilômetros adiante. Tudo torcido. Estão acostumados, faz parte. Todo ano vai se repetir. Esse ano, 2023 e assim por diante. Mas Isaías 32 nos diz que aquele varão, ele é um refúgio contra a tempestade. E os discípulos sabiam disso, irmã Maria. Disseram, como é que ele dorme no meio da tempestade? É possível um negócio desse, Marcelo? Jesus, ei, olha a situação, Jesus. Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tempestade. O mastro está quebrando,
o barco enverga para a direita, a gente está a ponto de naufragar, baixamos as velas, perdemos a esperança. Nós estamos acostumados com essa porcaria toda. Nós já enfrentamos muitas tempestades. Nós não somos frouxos, não somos a geração Nutelinha. Nós somos homens afeitos, acostumados com as diabruras do mar, que não é um mar, é um lago. E Jesus levanta tranquilo, né? Olha para a água, eu fico imaginando, eu vou criar aqui um enredo. E os irmãos vão dizer se eu sou um bom contista, um bom romancista ou não. Jesus chega assim para a água e menos. As ondas encrespadas se acalmam. Ele chega para o vento e só faz assim, ó. O teu caso não está perdido. Aquele que resolve, aquele que dá paz, aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo, ele foi convidado para estar conosco aqui. Na pessoa do seu Espírito Santo. E ele não fechou a sua oficina. Aquele Deus de mãos calejadas que fez cadeiras e mesas, portas e janelas, que fez rodas de carroças e arados de madeira, agora está ocupado em salvar almas, em curar enfermos, em libertar os que estão com o coração oprimido, em dizer aos quebrantados de coração, eu estou aqui para dar liberdade. Eu estou aqui para dar alegria do Espírito Santo. Eu estou aqui para reverter esta angústia em alegria. Eu estou aqui para te dar a vitória, da qual você já desistiu. Alguns de vocês desistiram das promessas de Deus porque às vezes elas aparentam demorar. Exemplo, Abraão, eu te darei um filho. A tua descendência será como a areia do mar. Conta as estrelas se puderes contá-las, assim serão os teus descendentes em grande abundância. Deus falou isso, ele tinha 75. O cara está com 99 e nada, não tem nenhum filho. A Sara chamou o Abraão para jantar. Abraão, vem jantar. O que significa Abraão? Pai da multidão, pastor Gilberto. Quantos filhos ele tem? Um, que não é o que Deus prometeu, pastor Donizete. Ele tem lá o Ismael, ele se alegra no Ismael, ele diz, é agora, é o filho da promessa de Deus. Esse aí nasceu do seu relacionamento com Agar, coisa de homem e mulher, uma conjugalidade, é algo normal. Isso é um encontro de espermatozoide com óvulo. Não tem nada de sobrenatural. Eu ajo no sobrenatural. Mas eu tenho 100 anos, sérios problemas na minha masculinidade. Eu sei, eu criei. Eu sei que depois dos 40... Eu criei, não precisa me ensinar a ser Deus. A Sara na menopausa, vai, Senhor, fica grávida de que eu não tenho óvulo. Aí Jesus fala assim, eu vou dar um empurrãozinho na fé desse povo, porque eles já perderam a esperança. Também Deus deu uma canseirinha básica, né? 24 anos de manice. Agora, o que é 24 anos para Deus? Para nós uma eternidade, né, irmão? Porque a gente vive 70, né? É um terço da vida. Falou o que ali? A humanidade de Abraão. Mas Deus está cuidando. Abraão não convidou Deus. Deus se convidou para Abraão. Sai da terra dos teus parentes. Sai do meio da tua família. Porque se você ficar aí, eu não posso fazer nada. Sai do meio da tua família, para eu poder fazer uma obra na tua vida.
Ele disse, para onde eu vou, não interessa, não precisa nem de bússola. Você caminha lá naquela direção, só pode dizer, você está no leste, olha para o oeste e vai embora. Quando eu precisar dar algum detalhe, eu dou algum detalhe. E possivelmente, se Abraão tivesse um carro, haveria lá no para-choque traseiro, não me siga que estou perdido. Perdido entre aspas. O autor aos Hebreus diz, ele saiu sem saber para onde ia. A tua fé também é assim, meu irmão, minha irmã. Quando é que Deus vai operar? Quando é que Deus vai dar resposta? Eu não sei. Eu não sei, mas Ele sabe. Ah, Deus tarda, mas não falta. Errado. Deus não tarda e Deus não falta. Ele vem na hora certa. Aí Jesus convidou 2 anjos lá e disse, vamos almoçar lá na terra hoje? Ah, vamos almoçar lá na terra. E Jesus desce pré-encarnado, Gênesis 18. Antes de entrar na história como Jesus de Nazaré, ele esteve aqui algumas vezes. Ele esteve com Josué, dá uma força. Josué olhava a terra de Canaã, tinha uns caras lá em Hebrom de 3 metros de altura, 3,5, cidades com muros de 20 metros de altura. E o Josué, um ser humano como eu e você, disse, como é que nós vamos vencer? Olha o tamanho das crianças. Jesus foi lá no acampamento e disse, o Josué sacou a espada e falou, não, calma, Josué, muita calma nessa hora. Eu sou teu aliado, eu vim aqui para lutar por Israel. Eu estou do teu lado. Calma, muita calma. Ele é o capitão dos exércitos do Senhor. E com aquela coragem, irmão, Josué disse que venha Nefilim, que venham os gigantes, eles cairão por terra. Ele e o Caleb eram homens de fé. Eles disseram, não, Deus nos dará, Deus os entregará em nossas mãos. Os muros que vimos lá em Jericó, Deus vai derrubar por terra. Eu sei que o meu Deus é um Deus sobrenatural. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e é poderoso para guardar o meu depósito. Ele disse isso no corredor da morte, viu, irmão? Não era na beira da praia, não. No corredor da morte, ele disse, eu sei em quem tenho crido. Jesus em breve me levará para o seu reino. Cabeça para um lado, corpo para o outro, e eu na glória com o Senhor. O máximo que os maus desse mundo podem fazer, Jesus disse lá em Mateus 10, 28, podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. A nossa alma pertence a Deus. O nosso ser real, a nossa alma, o nosso homem interior não pode ser alcançado pela maldade do diabo, nem dos seus agentes humanos. E Jesus aparece e o Abraão reconhece. O Abraão era um crente, irmãos, de oração. Quando ele viu aqueles 3 chegando, ele disse, isso aí não são homens comuns. O autor aos Hebreus vai dizer que muitos sem saber hospedaram anjos. Esse é um caso. Só que Abraão sabia. Os empregados dele talvez olharam, visita, o homem é famoso, o homem é grande, é rico, tem sempre alguém chegando, tem sempre alguém indo. Mas Abraão chegou para Sara e disse, Sara, vai lá e manda os meninos preparar o melhor novilho, amassa aí umas 2 medidas de farinha, faz aí um iogurte fresquinho, uma boa de uma coalhada, bota aí no odre, chacoalha, faz aí uma bela de uma coalhada, porque hoje nós temos uma pessoa muito ilustre à mesa. Imagine a alegria, irmãos. Ele diz, Senhor, quem dera que eu pudesse ter o privilégio de ter te convidado. Mas nem precisou. Às vezes, Mandeuvaí, quando a gente está na aflição, ele não espera o convite. Os discípulos, após a ressurreição, estavam amedrontados, porque aqueles que são cúmplices de Jesus, é um processo criminal. Jesus foi crucificado como malfeitor, inimigo de Roma. E os demais da gangue, entenda aí apóstolos, que não era gangue coisa nenhuma, poderiam ser enquadrados como comparsas.
estavam sendo caçados pelas autoridades de Israel. Tranca a porta e vamos orar, vamos esperar que algo aconteça, porque as mulheres dizem que Jesus está vivo. É mulher falando, né? O testemunho de uma mulher é relativo, né? No mundo antigo não valia nada. A palavra de uma mulher num tribunal não era nem aceita. Foi Jesus e Paulo que elevaram a mulher a um padrão de igualdade com o homem. Porque naquela sociedade judaica, por isso que Paulo diz, em Cristo não tem macho nem fêmea, judeu nem gentil, escravo nem livre, grego nem bárbaro. Aquelas divisões, aqueles rótulos que o ser humano inventa para discriminar alguém, para menosprezar alguém, para constranger alguém e assim por diante. E Jesus pergunta para Abraão, onde é que Sara está? Ele disse, a Sara está na tenda, ainda bem, né? Uma boa dona de casa, cuidando da sua vida. E Jesus então fala com Abraão, olha, diga para Sara que o ano que vem ela vai amamentar. Nessa mesma época, alguns autores vão dizer que era a primavera ali em Israel. Ou seja, na primavera do ano que vem, os seios murchos e caídos de Sara amamentarão o seu Isaque, o filho da promessa. Aquele que nasceu na menopausa. O Abraão com 100, ela com 90. Aí, descarte, é impossível. Qualquer médico hoje diria, esquece. E Sara deu aquela risada gostosa, né? E Jesus do lado de fora de Sara, eu estou ouvindo a tua risada, viu? Você talvez não creia que Deus pode fazer aquilo que você precisa que Ele faça na sua família, dentro da tua casa. Aquele problema que você já desistiu e disse, não tem solução, coloca isso no arquivo morto, deixa para lá. Talvez você não tenha essa força de reação, como Sara e Abraão também não tinham, viu, irmãos? Eles estavam para lá da esperança, para além da esperança. Ô Sara, eu ouvi, tá, a sua risadinha. Por essa causa, nem você nem Abraão vão dar nome ao menino, eu vou escolher o nome. O nome dele será Isaque. Riso, no hebraico. E se mudar, eu volto aqui para a gente ter um particular, tá? Isso aí, irmãos, é apócrifo, tá? Eu criei agora. E a Sara disse, Senhor, mas quem será essa pessoa? E aí, irmãos, os dois meninos lá, os anjos, Deus disse, vocês têm que acertar contas com Sodoma, né? Aqueles caras estão se atrevendo e estão me desafiando faz tempo. Vai lá e faz chover fogo. E os anjos são serventes de pedreiro de Deus. São os braçais de Deus, obedientes. Sim, senhor, estamos indo. Considere feito. Foram lá para tratar com Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, as 5 cidades que estavam provocando Deus há anos. Com seus pecados, com as suas vilezas. E Abraão, então, ouve a voz do Senhor. O Senhor Jesus tem um particular com Abraão. E aí, quando Jesus desaparece, aí o Abraão fica apavorado, né? Como é que pode? Ele desapareceu diante de mim. Se fosse Abraão vivesse na nossa época, normalzinho, é Star Wars, né? Jornada nas Estrelas é um teletransporte no tubo. Estaria tudo normal, tudo certo. Mas há 4.000 anos atrás, não tinha isso. E aquela palavra caiu no coração e no ano seguinte, Sara deu de mamar ao seu Isaque, o filho da promessa. O que vês, Jeremias 1, verso 12.
Eu vejo uma vara de amendoeira e uma florzinha miúda lindíssima, com roxo no meio, ornada com branco. Então, chegou a primavera, né? A amendoeira é a primeira frutífera que brota na primavera. Jeremias, meu servo, olha para mim. Eu velo por minha palavra para cumprir. Todo ano a flor da amendoeira anuncia que chegou a primavera. Eu estou te anunciando que eu sou um Deus que prometo e cumpro. Eu velo por minha palavra para cumprir. E Deus te diz nessa noite a cada um de nós por intermédio de seu servo Isaías: porque pensamentos de paz tenho a respeito de cada um de vós, para vos dar o fim que esperais. Então me convida, não olhe para o problema, não olhe para o vento, nem para o mar agitado, olhe para mim. Lembram de Pedro? Lá pelas 3 da madrugada, terceira vigília, quarta vigília. Jesus cortou caminho pelas águas, disse: agora tem que ir pela água, né? Eu sou Deus, então não tomo conhecimento da água. Mais tarde ele vai aparecer com a porta fechada, ele atravessa a porta, o corpo glorificado, não precisa ninguém abrir a porta, ele entra e acabou, atravessa a parede. Ele se desloca no tempo. Ele não precisa pegar um ônibus para ir para Franco. Ele pensou, está lá. Corpo glorificado. É o que nos espera, irmãos. É o que nos espera. Um corpo segundo o corpo de Jesus, um corpo glorioso. Que coisa maravilhosa, que grande poder do nosso Deus. Eu tenho pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. E esse mesmo profeta Isaías, 64, verso 4, diz: nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso desde a antiguidade. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quando o homem trabalha, trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Vou repetir. Quando o homem trabalha, ele trabalha, a força do braço. Maldito o homem que confia no seu braço e faz da carne a sua força. Não adianta. Os discípulos lutaram contra as ondas, não conseguiram nada, o barco estava quebrando. Com a sua força, diz o hino de Martinho Lutero, Castelo Forte: a nossa força nada faz, irmã Alessandra. Estamos perdidos. Mas ele é o nosso castelo forte, espada e bom escudo, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos, porque tu estás conosco. O Deus de Jacó é a nossa força. Acabou o vinho. E alguém diz que Jesus foi mal criado com Maria. Mulher, que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Ele disse: olha, eu sou teu filho, eu te amo. Mais tarde eu vou te confiar a João para ele tomar conta de você, que eu sei que seus meninos são tudo incrédulos. Jesus não confiava nos seus irmãos carnais. E ele tinha pelo menos 4 irmãos homens e pelo menos 2 irmãs. E ele cuidou dele. Jesus era arrimo de família. Não é como alguns marmanjões de 40 hoje. Mamãe, dá dinheiro para abastecer a moto que você comprou, mamãe. Mamãe, eu vou levar a gata lá na noite. Mamãe, dá 200. 40 anos. Geração Nutella, imprestável, não serve para nada. A mamãe tem que cuidar. 40 anos. Mamãe, carnezinho da faculdade vence amanhã. Dá dinheirinho
para o bonitão pagar a faculdade. É uma geração terrível. Eu acho que o diabo, às vezes, quando ele vai escolher alguém para entrar, ele diz, nesse aí eu não quero nem conversa. Se eu entrar nesse aí, eu morro possesso. Quem vai se lascar sou eu. Se esse cara entra em mim, eu morro endemoniado. E eu fico pensando num pai e numa mãe, vendo um traste desse, irmão, como deve doer, né? Mas quem torta é papai e mamãe mesmo, né? É dinheirinho, quer dinheirinho? Que idade tu tem? 18? Já viu em falar em CTPS? CTPS faz milagres. Carteira de Trabalho e Previdência Social. Pega o ferrão, faz um currículo e vai à luta, gadareno. Me contaram aqui em Franco, cidadão, assistente social foi entregar uma cesta básica. Pensa na escada do Himalaia. É o teto do mundo, 8.878 metros. A casa fica lá no topo do Himalaia. Assistente social gemendo com a cesta, os 4 marmanjos que ia receber a cesta. Sobe devagarinho para não se machucar. Jesus chamou a geração dele de adúltera e perversa, de maligna. A mesma palavra que Jesus usa para o diabo, pôneros. Ali no Pai Nosso, quando nós oramos o Pai Nosso, livra-nos, não é da tentação, livra-nos do tinhoso, do amaldiçoado, do diabo, do Satanás. É isso que está lá no Pai Nosso. Livra-nos dele. Cuidado para não cair, mocinha. Vem devagarinho, viu? É a sessão da tarde, o filme está legal. A nossa geração seria o quê, irmãos? Que adjetivo você usaria para a nossa geração? Vamos pular essa parte? Eu estou sentindo uma certa tensão no ar. Jesus disse, mulher, eu sou filho não de Maria agora, eu estou aqui a serviço do Pai Celestial. Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aguenta um pouquinho, minha mãe. Muita calma nessa hora, tenha paciência. Mas imediatamente ele começou a trabalhar. Não há um Deus como o nosso que trabalha para aquele que nele espera. A gente ora às vezes, irmão, tão fraquinho, não sai nem a voz. Nós não sabemos orar como convém, diz Paulo, mas o Espírito geme em nós. E retraduz esse gemido numa língua que Deus entende. A linguagem da agonia, irmãos, é muito agradável aos ouvidos de Deus. Quando uma alma está agoniada, quando alguém tem sede de Deus, os ouvidos dele se inclinam. Ele não gosta de gente arrogante e metida a besta. Mas gente humilde de coração, que pede o seu socorro, é no estalar de dedos. Ele chama os anjos do seu poder e diz, vai lá e resolve o problema. É a bala perdida, é tantos testemunhos que a gente ouve. Ontem mesmo a minha esposa estava dizendo, uma irmã lá na Lapa, nossa igreja, Batista da Lapa. Filho dela, numa depressão terrível, não sei o que houve lá, se jogou embaixo do trem, eu vou morrer. O que Deus fez? Não enviou um anjo e disse, vai morrer coisa nenhuma. Eu tenho um propósito na tua vida. E o pessoal da estação acudiu, correu, mas, pô, morreu. Não, como você está inteiro embaixo do trem? Alguém disse para Sadraque, Mesaque e Abdenego, como é que vocês estão inteiros? O fogo está intenso, 7 vezes mais. Os caras que jogaram vocês no fogo morreram. E está lá.
Os bonitão lá, Sadraque, Mesaque e Abidenego, no meio do fogo. E o rei no gás, amaldiçoado, não morreu não? Não. Mas eu estou vendo o quarto homem, é Jesus, ele está lá. O quarto homem é Jesus. Ele falou, vou dar uma ajudinha para vocês. E diz, irmã Magnólia, que quando olharam para os três, a roupa também não queimou, pastor Donizete. A sandália não queimou, o cabelo não queimou, está tudo inteirão, zerado, zero bala. Não tinha nem cheiro de fumaça, irmã Érica. Esse é o Deus que você serve. Esse é um Deus de promessa. Ele não é aquele Deus exibido, que é chegado no microfone. Não, Deus não gosta. Não, eu sou da miúda, eu gosto de ficar na moita, eu sou meu quadrado. Tanto que quando Jesus operava, alguém dizia, não, procura Jesus para almoçar. Jesus já tinha ido embora faz tempo. Ele não precisa de confete, de louvor de homens. Os anjos louvam a Deus melhor do que eu e você. Só que anjo não é filho. Você é filho. Anjo não é herdeiro. Você é herdeiro. Anjo não vai compartilhar da glória. Você vai. Anjo nunca pecou e você pecou, mas você terá a natureza de Deus, você participará da natureza e da imagem de Jesus. E anjo não. Jesus chamou o rapaz lá, que estava apavorado, e disse, e agora, hein? Que grande vergonha, falta vinho no casamento. Vinho, viu, irmãos? Por aí se prega que era suco de uva. Negativo. O judeu colhe a uva em novembro, lá para até abril ela não fica sem fermentar. Era vinho. Tanto que a pessoa já ficava alegrona e no final da festa dava um vinagrão para o cara. Vinagre palhinha, já na véspera do vencimento. E o camarada tomava e falava, rapaz, é vinho chileno. Ele já estava alegrão. Já estava alegrão para lá de Bagdá, né? Tem uns caras que tomam umas aí, vira cientista, outro vira engenheiro, outro vira poeta, outro vira cantor e por aí vai. E outros até viram homem depois que bebe. É uma coisa impressionante. E a Maria percebeu a ação de Jesus, viu, Samuel? Ela chamou o rapaz e disse, olha, tudo o que ele mandar, faz, porque ele é o cara. Quando ele chega, acontece. Jesus foi convidado para o enterro da filha de Jairo. Não incomoda o mestre que já morreu. Jesus disse, esses caras não têm fé. Manda esses caras para casa, vamos eu, você e a sua mulher. O resto pode mandar dormir. Ou assistir sessão da tarde, fazer qualquer outra coisa. Eu só tenho um compromisso com crente. Tem crente aqui essa noite? Não. Então Deus tem compromisso com você. E aí Jesus chegou, vocês sabem o que aconteceu. Todos os enterros onde Jesus fez, ele desmanchou. Estava caminhando lá para determinado lugar, vem lá a viúva de Naim, o único filho, viúva, perdeu o sustento. Ou ia passar fome, ou ia ter que ir para a prostituição para sobreviver. E o coração compassivo de Jesus disse, já desmanchei tanto enterro, um a mais, um a menos. Vem cá, mulher. Quando ele tocou no... Rapaz, pumba. Jesus está aí. Jesus está aí. Junto de ti. Junto de você. Leva ele para a tua casa ao terminar essa reunião. Chama ele para a tua mesa, para a tua sala, para a tua cozinha. Fala com ele em oração, conversa. Abra o teu coração. Fale da tua dor. Diga o que você precisa. E aí Jesus pegou e falou para o rapaz, sabe aquela água ali onde o pessoal se purifica, né? Lava o rosto, lava a mão e tal.
leva lá para o mestre de cerimônia, nesses vasos aí que você está servindo vinho, não conta nada para ele, entre nós, ó, segredo de escoteiro, cá entre nós. Ele falou, ó, o mestre disse para você provar essa água aqui. Ele está achando que é água. Do caminho da talha até a casa, que é um espaço muito curto, as casas eram bem pequenas, o camarada que levou a água ficou sem entender, viu, irmão José? Ele falou, eu trouxe água, o mestre de cerimônia pegou e provou, falou, rapaz, eu nunca tomei um vinho bom como esse. Aonde que estava escondido esse vinho? Eu falei, não, mas que vinho? Aí o cara ficou assim, não, mas que vinho? O homem mandou trazer água para você. Como é que é? Experimenta aqui. Quando Jesus é convidado, algo acontece. Viu, irmãnice? Pega isso para você. Pega isso para você. Coloca Jesus lá. Irmão, Jesus é para nós o que Eliseu fez com aquele prato de sal lá em 2 Reis. Disseram, a cidade é boa, Jericó, mas as águas são impotáveis, são águas amargas, são águas imprestáveis. Onde é que está essa fonte de maldição? Vamos te levar lá, Eliseu. Ele me disse, traga um pouco de sal e um pires. O Eliseu pegou o sal do pires e jogou o sal na maldição da água. Falou, pode tomar a melhor água de Israel agora. A água foi curada na mesma hora. Séculos antes, Israel murmurou num lugar denominado Mara. E Moisés disse, Senhor, o povo está me apertando porque a sede é grande. E agora, o que eu faço? Deus disse, pegue um galho daquela acácia ali, pega da acácia ali, joga lá no meio da água. Quando jogou a madeira na água, isso significa, irmãos, a cruz de Cristo, quando ela é jogada sobre as maldições da nossa vida, elas se dissipam. A doença vai embora, a febre cede, o problema é resolvido e Deus é glorificado. Joga sal nesse poço de maldição, finca a cruz nesse problema, convida Jesus. E a alegria foi grande, verso 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Tira agora e leva para o mestre Sala. Eles o fizeram. O mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serventes que levaram a água sabiam. Verso 9. E aí o mestre Sala diz assim, cara, todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Nessa festa de casamento, o último vinho foi melhor que o primeiro. Jesus te convida para tomar o vinho novo. E vinho na Bíblia é o emblema da alegria. Os pagãos em Roma, eles ficavam impressionados com a coragem dos mártires. Como eles podem estar alegres e louvando o seu Deus? Os leões vão ser soltos. Essas crianças vão ser devoradas, essa senhora grávida, aquela velhinha vai virar espeto de leão. E que alegria é essa? Olha como eles se amam, como eles se abraçam. Por quê? Porque eles tinham esse vinho novo da graça de Deus na sua vida. Eles aspiravam por uma pátria melhor, eles sabiam que a sua cidade não é Roma, não é Franco da Rocha, não é Caieiras, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador Jesus. Para os irmãos terem, e Jesus principiou seus sinais aí em Caná da Galileia, uma vilazinha obscura. Tenha cuidado quando você lê cidade na Bíblia. Não é cidade, é um lugarejo, é um amontoado de casebres. Doutor Adalto Lourenço, que é um cientista presbiteriano,
ele diz que para você quebrar as partículas do vinho, você precisa da energia de 200 usinas nucleares. Imagine Angra 3, Angra 1, 2 e 3. Multiplica isso por 70. É o número de usinas que você precisaria para quebrar as duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, para que você tivesse uma matéria-prima neutra, e depois tem outra encrenca, que é a energia para transformar H2O em vinho. E não era vinho qualquer. Mas quem está ali, meu irmão, quem está ali, Elaine, é o Criador dos céus e da terra. Até o mar e o vento lhe obedecem. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Corta.